Oi, meus amores, estou de volta hoje para falar sobre um tema que vocês amam, que é a astrologia. Vamos falar hoje sobre essa dúvida, né? Juliana, depois dos 30 anos, a gente se torna o nosso ascendente e a gente deixa de ser, né, o nosso signo solar? Será? Antes de eu responder essa pergunta, eu vou só pedir para vocês curtirem esse vídeo para me ajudar a crescer, se inscreverem no canal e deixar no comentário também, né, quais são as dúvidas, seja sobre astrologia, tarô, qualquer uma das técnicas com as quais eu trabalho, Theta Healing, constelação familiar, ou, né, sobre autoconhecimento em geral. Tá bom? Mas vamos lá, né? Essa, na verdade, eu não poderia falar que isso é uma mentira, é um mito, mas é uma verdade talvez um pouquinho mal contada. Não é que a gente se torne o nosso ascendente depois dos 30 anos, mas pra gente entender, né, como é que é tudo isso, como é que funciona tudo isso astrologicamente, o que eu vou falar, vamos começar, né, aqui então entendendo primeiramente, afinal de contas, o que é o ascendente. É muito importante a gente saber que pra gente saber esse ascendente, né, qual é o nosso ascendente, a gente vai precisar saber o horário do nosso nascimento. Mas por quê, né? Porque, na verdade, o signo ascendente, né, é o signo que estava ascendendo na linha do horizonte exatamente no horário que a gente nasceu. Então, Juliana, quando eu não sei o meu horário é impossível? Não, para nós astrólogos é completamente possível a gente calcular, né, esse ascendente e as suas casas astrológicas, porque tudo isso depende dessa informação do horário. Mas se você já sabe isso, você mesmo pode ir em qualquer um desses sites que geram um mapa astral, né, gratuitamente, e você mesmo vai descobrir qual é o seu signo ascendente, tá? E como é que o signo ascendente, né, ele funciona quando a gente está falando das nossas características? Eu gosto muito de dizer que sabe quando você conhece uma pessoa e você tem uma impressão sobre essa pessoa? Normalmente essa impressão é o signo ascendente dessa pessoa. A gente acessa o nosso ascendente com mais facilidade, sabe? Ele faz parte dessas máscaras que a gente vai colocando ao longo da nossa caminhada. E é sempre isso, assim, sabe? Às vezes você conhece e fala, gente, essa pessoa, ela me parecia ser uma pessoa tão doce quando eu conheci, e de repente ela é uma pessoa um pouco mais intensa. Ou então, né, ela me parecia ser tão antipática e depois você vê que era só um pouquinho de timidez. Isso é por quê, né? Porque a gente tá sempre relacionando, né? A gente tá sempre criando aqui na nossa cabeça essas personalidades e dando nome a elas, e a astrologia faz muito isso, né? São os famosos arquétipos. Então, a gente trabalha aqui na astrologia com 12 arquétipos, que são os 12 signos astrológicos. Então, uma vez que a gente compreendeu o que é esse ascendente, é muito importante a gente entender um outro ponto astrológico, digamos assim, né? Um outro acontecimento, melhor dizendo, astrológico, que é o retorno de Saturno. Mas, Juliana, por que você está falando sobre o retorno de Saturno? Porque toda essa questão dos 30 anos está ligado ao retorno de Saturno. Gente, Saturno é um dos planetas, assim, para a astrologia clássica, né? O Saturno é o último planeta, né? A astrologia clássica não conta com Plutão, Urano e Netuno, por exemplo. E Saturno, ele é um planeta de extrema importância no nosso mapa astral. E por quê, né? Eu gosto muito de falar, vou falar de uma maneira muito resumida para vocês, tá? Um dos aspectos de Saturno, e assim eu compreendo, né, Saturno, é que Saturno, ele representa aquele contrato que a gente assinou antes da gente reencarnar. Então imagina, né, o que a gente realmente veio fazer aqui. A gente precisava de um contrato, digamos assim, né, para explicitar a nossa caminhada, o que a gente veio aprender aqui. E é Saturno. Para mim, Saturno estava ali antes da gente reencarnar, falando, ok, agora você tá aqui, todas as cláusulazinhas que você concordou, né, essas cláusulas são os outros planetas, e agora você assina aqui a nossa assinatura, o nosso comprometimento com a nossa caminhada. Isso é Saturno na nossa vida. Então agora imagina que a gente se comprometeu, né, com esse grande planeta, porque é um imenso planeta, sobre a nossa caminhada aqui, né, sobre a nossa passagem aqui na Terra enquanto matéria. E
uma vez que a gente se comprometeu com ele, vou agora só dar uma pausa aqui para vocês entenderem onde Saturno está no nosso mapa astral, né? Ou seja, no momento do seu nascimento, a gente tira uma foto do céu e aí você tem o seu mapa astral. E aí esse ponto, né, em que a gente se comprometeu é exatamente o posicionamento em que Saturno está no seu mapa, na casa e no signo em que Saturno se encontra no seu mapa astral. Só que o céu, gente, ele continua se movimentando, ou seja, todos os planetas, eles continuam se movimentando. E Saturno, ele leva de 28 a 30 anos para voltar ao ponto em que ele estava no seu mapa astral. Então é exatamente no momento em que a gente vê o Saturno do seu mapa, né, sendo aqui, ficando em conjunção, né, que esse é o aspecto que a gente chama, tô falando bastante termo astrológico aqui, mas é para vocês entenderem exatamente como é que isso funciona. Então, é como se o Saturno, é como não, né? Na verdade, é o Saturno do céu aqui, ó, se encontrando com o Saturno do seu mapa. Então, quando esse encontro acontece, é o famoso retorno de Saturno. Mas, Juliana, por que você está falando de Saturno se a gente está falando de ascendente? Novamente, né? Esse retorno de Saturno que acontece entre os 28 e 30 anos é o movimento astrológico responsável por essa ideia de que depois dos 30 a gente se torna o ascendente. Então isso é verdade? Em parte, porque depois dos 30, sabe a famosa crise dos 30? Quando esse retorno de Saturno acontece, é como se Saturno estivesse batendo aqui na nossa portinha e falando: ei, você lembra pra mim tudo que você assinou? Aquele contratinho que você falou que você ia cumprir? É o nosso grande primeiro puxão de orelha, né, da astrologia. É a primeira vez que a gente se sente sendo cobrado pela vida. Se você tem mais de 30 anos, com certeza você vai entender sobre o que eu tô falando. Então, é no momento astrológico, né, em que a gente compreende que a gente está sendo colocado diante do nosso comprometimento com a vida que a gente está vivendo. Então, será que você tem feito o seu deverzinho de casa? Será que você está cumprindo todas aquelas cláusulas, né? Até mesmo as letrinhas miúdas que a gente vê escritas num contrato? Será que você está fazendo a sua parte? É por isso que a nossa vida profissional, né, ganha um espaço ainda maior. A gente quer fazer, né? Aos 30 a gente está ali correndo atrás, fazendo com que a nossa vida profissional caminhe. Se a gente ainda não é casado, por mais que aqui eu não tô filosofando sobre o fato de isso é certo ou errado, não, mas a gente sente essa cobrança, né? Se você ainda não tá casado, se você ainda não tem uma família, será que você não tá atrasado para isso? Então, essa cobrança, né? Essa responsabilidade, Saturno, ele fala sobre a nossa autorresponsabilização. Então, assim, o quanto que você está comprometido, o quanto que você está se responsabilizando por tudo na tua vida. E aí, no momento que essa cobrança acontece, é como se a gente se abrisse a tomar o nosso mapa astral. A gente se abre para entender, né, para compreender tudo aquilo que faz parte da gente. A gente se abre para falar, não, peraí, se eu ainda não estou fazendo, como eu posso fazer? E o como é, obviamente, né, ali é a junção de todos os posicionamentos do nosso mapa astral. Então, o ascendente, por ele ser um planeta, por ele ser um posicionamento que a gente fala mais, né, que é mais comum as nossas conversas, normalmente todo mundo sabe onde está o seu sol, o seu ascendente e a sua lua. Então, como ele é um posicionamento, né, um signo que a gente fala muito comumente, muito normalmente, acaba que a gente se liga, né, mais nessa cobrança. Nossa, realmente, agora eu me identifico mais com o meu ascendente, né? Agora, ao invés de só as pessoas perceberem essas características em mim, eu tomo essas características para mim e eu sigo a minha caminhada também com essas características. Mas a verdade, né, por que eu falo que essa é uma verdade um pouquinho mal contada, é que a gente também toma mais Vênus, Marte, Mercúrio. Só que como normalmente a gente não sabe onde esses planetas estão no nosso mapa, né? A gente não fala tanto sobre eles, a gente não tem esse conhecimento sobre eles, mas a verdade é que após o retorno de Saturno, a gente se torna mais o nosso mapa astral. A gente se responsabiliza mais sobre tudo aquilo que a gente falou que a gente ia fazer. E tudo aquilo que a gente falou que a gente ia fazer tá no nosso mapa astral. Ele é o nosso mapa astral. Eu costumo muito falar, né, que assim,
encurtamento, né? Um shortcut, assim, um atalho pra gente entender o que a nossa alma veio fazer, né? Entender o que a nossa alma pede, o que faz bem a nossa alma, o que faz sentido, o que não faz. Isso tá muito explícito no nosso mapa astral. Então, ao começar, né, esse caminhar no autoconhecimento, é óbvio que o mapa astral, ele encurta, né, caminhos, porque é um encontro de você com você mesmo. E esse retorno de Saturno, ele também é uma maneira de fazer esse encontro, até mesmo que de maneira inconsciente, gente. Pegar um cliente, né, assim, que tem 15 anos, e pegar um cliente quando ele tem 35, 40 anos, a conscientização daquilo que ele é muito mais forte, né? A gente, depois desse retorno de Saturno, a gente se torna, de fato, mais a gente. É óbvio que tem muita gente que ainda fica batendo cabeça, que não aceita, que não se abre, mas aí são opções, são escolhas. Com certeza, a oportunidade de se olhar e de tomar, né, a sua alma para você, ela vai te ser dada durante o retorno de Saturno, e o ascendente vem junto. Tá bom? Ficou mais claro pra vocês? Coloca aí nos comentários e também coloca as próximas dúvidas, né, que vocês querem que eu traga aqui, seja sobre astrologia, tarô, teta healing, constelação, ou seja, essas são as técnicas com as quais eu trabalho, e é claro, sobre autoconhecimento. Combinado? Vejo vocês no próximo vídeo. Tô sempre aqui domingo, segunda e quarta, às 8 horas do Brasil. Até lá!